Olá, queridos alunos do Aprovação PGE, aqui no YouTube do Aprovação PGE, do nosso projeto Aprenda em 30 Minutos. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui hoje para a gente inaugurar as nossas aulas de processo do trabalho. Pessoal, hoje começaremos a alternar algumas aulas de direito do trabalho com processo do trabalho, visando a melhor efetividade dos estudos de vocês, para que vocês consigam ser aprovados nos concursos que desejam. Antes da gente iniciar nessa nossa aula inaugural, o estudo do processo do trabalho, se vocês estão gostando do nosso projeto gratuito de aulas de direito do trabalho, processo do trabalho, já deixem a sua curtida, o seu comentário e também comecem a seguir o Aprovação PGE, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje de princípios do processo do trabalho. Pessoal, quando a gente fala de processo do trabalho, obviamente que falamos da possibilidade de aplicação de algumas normativas, alguns princípios constitucionais processuais. Nós também falamos da possibilidade de aplicação de princípios processuais civis, tá? Mas nós também temos alguns princípios específicos do processo do trabalho. Ai, professora, eu odeio essas aulas mais introdutórias, eu odeio aula de história do processo de trabalho, do direito do trabalho histórico, eu odeio aulas de princípio, eu odeio essas aulas introdutórias, eu já pulo tudo isso no meu livro aqui, na minha doutrina, e já vou direto para as aulas que falam efetivamente de audiência, de recurso, enfim. Pessoal, eu não indico vocês fazerem isso. Por quê? Porque vocês que estão aqui, muitos de vocês que estão aqui, querem galgar a aprovação em em concursos de alta performance. Concursos de alta performance precisam muitas vezes de um domínio do concurseiro de questões introdutórias principiológicas para conseguir desenvolver uma boa redação de uma questão discursiva. Então, veja bem, pessoal, o que vocês vão aprender hoje vai ser diferencial para que a sua questão, às vezes, saia daquele senso comum e vá além, né? Você conseguir interpretar, conseguir ter um senso crítico do que vocês vão ler nas outras matérias que nós vamos estudar, vai depender muito de uma assimilação do que vamos estudar hoje. Então, questões de interpretação, hermenêutica, princípios, eu sei que muitos alunos não gostam, mas o objetivo de trazer isso hoje, como nossa aula inaugural de princípios, é trazer um conhecimento prévio, uma base para vocês conseguirem, a partir de hoje, conseguir interpretar todas as aulas que nós teremos de outras matérias com essa base do objetivo do direito do trabalho, o objetivo do processo do trabalho que se relaciona com a efetivação do direito do trabalho. Então, é importante a gente entender quais são os pilares de uma matéria para que a gente consiga efetivamente ter um entendimento, uma interpretação melhor de todas as normas que são extraídas da legislação. Ok, pessoal? Então não vamos pular essa aula porque não gosta da matéria. Ó, são 30 minutos, eu vou tentar ser o mais rápida possível, o mais clara possível, para que vocês consigam assimilar essa matéria e consigam sair daquele senso comum e conseguir não só passar, mas passar com notas altas nessa matéria, ok? Vamos lá então. Então, pessoal, nós temos aqui a questão do processo do trabalho e dos princípios. Antes da gente passar para aqueles princípios mais específicos do processo do trabalho, eu acho muito importante a gente fazer uma recapitulação de princípios processuais constitucionais e também os princípios do processo civil que vão se aplicar ao processo do trabalho, tá? Porque muitos de vocês, muito provavelmente, já conhecem esses princípios, mas aqui vocês vão ter um material organizado do que se aplica, do que é importante para o processo do trabalho, e aí sim a gente vai entrar nos princípios específicos, ok? Então, vamos começar aqui com a questão da função dos princípios. Professor, entendi, eu preciso estudar os princípios, mas para que eles servem? O que eles vão mudar na minha vida? É por isso que eu preciso que vocês entendam a função dos princípios. Os princípios, eles têm três funções que são entendidas predominantemente
pela doutrina, tá? Como funções dos princípios. A primeira, pessoal, é a função interpretativa, é a mais tradicional de todas. Os princípios, eles servem como base de uma determinada matéria, eles são o pilar de uma determinada matéria e, consequentemente, toda vez que eu for interpretar uma norma, eu tenho que lembrar daquele princípio e interpretar aquela norma de acordo com aquele princípio. Então, veja bem, o princípio ele auxilia o operador do direito na compreensão do que aquela norma quis dizer, tá? Isso significa essa função interpretativa, ok? A segunda função, pessoal, é a função informadora. Porque o que acontece, pessoal? Na área do direito do trabalho, isso é muito óbvio para quem atua, né? Que nós temos modificações constantes na legislação. Né? Muitos alunos acabaram de sair da graduação e pisaram o pé depois para fora da faculdade e tiveram que se deparar com a reforma trabalhista que mudou grande parte do que tinham estudado dentro da escola. Depois disso, muitos alunos, quando pisaram o pé para fora da graduação, tiveram que se deparar com o quê? Com modificações normativas oriundas da pandemia. E assim, gente, vai ser sempre. Sempre teremos modificações legislativas em alguma determinada área do direito. E é por isso que é importante a gente entender que os princípios, eles têm uma função informadora e eles sempre têm que estar em mente da pessoa que estuda uma determinada área do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho. Porque os princípios, eles devem ser utilizados pelo legislador na hora de elaborar as leis, tá? Eles têm essa função informadora. Haja visto que o princípio ele é um pilar daquela determinada área do direito, ok? Agora nós temos a terceira função e essa sim é uma função muito importante, porque é uma função que traz efetivamente força normativa para os princípios. Atualmente, o entendimento é de que os princípios eles possuem uma função de complementar o ordenamento jurídico. Então, se nós estivermos diante de uma lacuna, de um determinado caso que não tem uma legislação específica para ser aplicada, eu posso interpretar o ordenamento jurídico e me utilizar de princípios para conseguir resolver aquele caso concreto. Tá? Então, veja bem, essa terceira função é uma função que traz mais poder aos princípios, porque os princípios deixam de ser apenas aquele conceito abstrato, aquele pilar ou aquela ideia que vai de alguma forma influenciar a interpretação ou influenciar a formação de uma lei, e eles passam a ter efetivamente força normativa no caso prático. Então, eles têm força de lei no caso prático. Ou seja, se eu não tiver alguma norma específica, eu posso sim, eu devo, né, como juiz, ter uma resposta para o caso prático e eu posso me utilizar para complementar essas lacunas de algum princípio, ok, pessoal? Então, agora, entendidas essas funções dos princípios, a gente vai efetivamente falar dos princípios em si. Primeiro ponto que eu acho importante a gente falar aqui. Gente, qualquer área do direito, seja o direito do trabalho, seja o processo do trabalho, seja processo previdenciário, seja direito previdenciário, seja processo civil, seja direito civil, todas as áreas do nosso ordenamento jurídico, elas estão subordinadas às normas constitucionais. E isso se dá em razão de algo que vocês estudaram lá no primeiro ano de direito, que é a questão da teoria geral do direito. Professor, odiava essa matéria. Eu sei que a maioria dos alunos odeiam, mas a gente vai ter que lembrar aqui de um pensador que vocês estudaram lá naquela época, que se chama Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele estipulou a pirâmide, a hierarquia entre as normas, tá? E lá no ápice da pirâmide nós temos as normas fundamentais constitucionais. Então, a Constituição, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ela é aquela norma primária, o ápice da pirâmide. Isso significa que todas as normas depois que vêm depois da pirâmide, elas devem ter uma concordância, tá, com a Constituição. Normas que não concordam, que violam algum tipo de preceito constitucional, elas não estão de acordo com o próprio ordenamento jurídico, elas são inconstitucionais, elas devem ser retiradas do ordenamento jurídico. Pessoal,
Quem já estudou direito do trabalho até comigo aqui no YouTube do Aprovação PGE, sabe que nós temos alguns princípios, algumas normas aqui no direito do trabalho, como, por exemplo, o princípio da norma mais favorável. Isso significa que no direito do trabalho, né, nós temos a aplicação de algumas normas que podem ser infraconstitucionais se elas forem mais favoráveis ao trabalhador. Sim, isso existe. Contudo, pessoal, nós temos que ter o entendimento de que a compatibilidade do ordenamento jurídico como um todo, ele deve sempre levar em consideração a Constituição. No caso de nós termos normas mais favoráveis, isso é uma exceção. Então, nesse caso, toda essa hierarquia no direito do trabalho vai ser diferenciada, vai ser reestruturada. Mas se nós tivermos normas que de alguma forma violam os preceitos constitucionais, não para beneficiar um trabalhador, mas às vezes para trazer uma incompatibilidade com a dignidade humana, por exemplo, que é um preceito constitucional, nós teremos sim a declaração da inconstitucionalidade. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, apesar de nós estudarmos que o princípio da norma mais favorável muda essa hierarquia da pirâmide, isso não significa que a área do direito do trabalho ou do processo do trabalho não deve concordância com a Constituição. São coisas totalmente diferentes. Quando eu vou analisar se uma norma é mais favorável ao trabalhador, eu tenho uma exceção a essa pirâmide de hierarquia das normas, mas ela ainda existe. E em muitos casos, como por exemplo, quando a gente vai avaliar a concordância da própria reforma trabalhista com o preceito constitucional, nós vamos partir do pressuposto dessa hierarquia das normas de Hans Kelsen para argumentar sobre a inconstitucionalidade de vários artigos da reforma trabalhista. Isso significa que na área do direito do trabalho e do processo do trabalho, nós respeitamos sim a hierarquia das normas, contudo ela é flexibilizada pelo princípio da norma mais favorável quando temos direitos do trabalhador. Entenderam? Então, veja bem, existem as duas coisas e elas coexistem, existe um sopesamento ali, ok? No caso do processo do trabalho, nós temos sim o respeito à hierarquia dessas normas. Nós temos sim, consequentemente, a aplicação de preceitos processuais constitucionais ao processo do trabalho. E é por isso que nós iremos ver alguns dos princípios processuais constitucionais aqui agora, ok? Então, pessoal, o primeiro deles é o devido processo legal, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que vai falar o quê? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tá, pessoal? Esse daqui é um dos mais conhecidos princípios do nosso ordenamento jurídico. Nós temos que ter o devido processo legal para ter uma segurança para quem está sendo processado, tá bom? E também para quem está processando. Nós temos que ter uma previsibilidade de procedimento, tá? Para que a gente consiga garantir que não haverá arbitrariedade, não haverá prejudicialidade para as partes do processo, tá? Nós também temos o princípio do juiz natural. Não é previsto literalmente na Constituição Federal, tá? Mas é extraído de uma análise sistemática de alguns dos seus artigos, tá? Dos seus incisos do artigo 5º. E nós temos 3 dimensões desse princípio do juiz natural, tá, pessoal? Nós temos o primeiro, que é o que estipula que não haverá um juízo ou tribunal de exceção, tá? Nos termos do artigo 5º, do seu inciso 37. E nós temos também a sua segunda dimensão, que é todos têm direito de se submeter a um juízo competente, previamente constituído na forma da lei, tá? Está lá no artigo 5º, no seu inciso 53. E nós temos a terceira dimensão, que é a que estipula que o juiz competente, ele deve ser imparcial. Em todos os casos, pessoal, a preocupação é que as partes tenham a prolação de uma decisão por um juízo que não tenha condições de prejudicar por questões alheias ao processo. Então, a imparcialidade, tá, de quem vai julgar o caso é uma forma de trazer segurança para as partes e também trazer a confiabilidade da decisão, tá? Seguindo, pessoal, nós temos também o princípio da igualdade processual, que também é conhecido como o princípio da paridade de armas. Nesse caso, pessoal,
nós temos a necessidade de prever que as partes consigam trazer a influência do magistrado dentro do processo de forma igual. Contudo, obviamente que vocês podem estar pensando aqui, mas professora, eu estudei que no processo do trabalho nós temos a possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do trabalhador, em razão da possibilidade, muitas vezes, de que a empresa tenha mais meios de produzir prova do que o próprio trabalhador. E aí, isso não é uma forma de flexibilizar esse princípio da igualdade processual? Pessoal, é sim, contudo, isso não significa que a gente elimina qualquer tipo de aplicação do princípio da igualdade processual, e eu vou te dizer por quê. Porque mesmo nesse caso desse exemplo da possibilidade de você inverter o ônus da prova, o princípio da igualdade processual ele se aplica no sentido de você não poder trazer uma inversão do ônus da prova em qualquer momento processual. A inversão do ônus da prova, ela tem que acontecer antes de você possibilitar a aplicação e a manifestação das partes nos autos, a fim de que elas tenham a possibilidade de se manifestar de acordo com o ônus probatório que lhe cabe. Então, veja bem, hipótese, se eu inverti o ônus da prova e coloquei o ônus de alguma prova de constituição de um direito na empresa e não mais no empregado, eu tenho que fazer isso numa decisão de saneamento do processo, abrindo possibilidade das partes se manifestarem e produzirem provas posteriormente à ciência dessa inversão do ônus da prova. Porque eu não posso, veja bem, no ato da prolação da sentença, depois que já foi fim da instrução processual, comunicar às partes que eu inverti o ônus da prova previsto lá no artigo 818 da CLT e que naquele momento eu inverti e já estou julgando. Não, esse tipo de decisão viola diretamente a paridade de armas, viola diretamente a igualdade processual e prejudica, obviamente, a possibilidade de defesa da parte, tá? Então, nós temos sim uma mitigação dessa igualdade em razão da própria hipossuficiência do trabalhador, mas isso não significa que nós temos o esvaziamento dessa igualdade processual, ok? Temos a inafastabilidade da jurisdição, ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é oriundo da própria finalidade, do próprio poder-dever da jurisdição. O Estado, ele retira a possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos das partes, né, da sociedade, dos cidadãos como um todo, a fim de conseguir trazer uma pacificação social, mas em contrapartida, isso também se torna um dever do Estado de não poder não trazer uma resposta quando a jurisdição ela é instigada. Então, a inafastabilidade da jurisdição vem disso, pessoal. A lei ela não pode excluir a apreciação do Poder Judiciário quando a parte se sente lesada ou ameaçada, uma vez que a parte ela não pode fazer justiça com as próprias mãos, tá bom? E nós temos também o princípio da duração razoável do processo. Pessoal, nós temos que promover a resposta imparcial, a resposta justa no processo, mas também essa resposta justa, ela só se torna efetiva quando nós temos celeridade. Então, a busca pela duração razoável do processo, ela é uma forma de trazer segurança e trazer confiabilidade às próprias instâncias judiciárias, né? Então, quando as pessoas reclamam que, nossa, a justiça ela falha porque ela demora, né? Eu tô faz anos e anos esperando uma resposta. Tudo isso afeta a confiabilidade do jurisdicionado na justiça. Então, nós temos sim que ter prezar por uma duração razoável do processo, ok? Temos também o princípio do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, aquele exemplo que eu usei para vocês da possibilidade de inversão do ônus da prova e que essa inversão ela só pode se dar antes, né, de você ter a possibilidade de se manifestar no processo ou se houver uma decisão
posteriormente à produção de provas de inversão desse ônus, tem que ter uma reabertura instrutória para que a parte consiga se manifestar, tendo ciência dessa inversão do ônus. Tudo isso se relaciona também com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, a parte ela tem que ter o direito de se manifestar nos autos. E mais do que isso, pessoal, essa possibilidade de se manifestar nos autos, de ter o contraditório e a ampla defesa, ela não pode ser só formal. Então, veja bem, não só a parte tem o direito de se informar sobre o seu ônus e ter a possibilidade de reação a essa decisão, mas ela também tem que ter o poder de influenciar no julgador. Isso significa que nós temos tanto um âmbito formal do contraditório e da ampla defesa, como também um âmbito material. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter a possibilidade concreta de alguma forma, persuadir o julgador na sua decisão. Então, eu tenho que ter a possibilidade de que esse julgador, ele efetivamente olhe para aquilo que está sendo produzido de conjunto probatório, de argumentação, de direito ou fática nos autos, a fim de que isso seja levado em consideração na hora de prolatar a sentença, ok, pessoal? Nós também temos o princípio da motivação das decisões judiciais. Todas as decisões do Poder Judiciário, elas devem ser fundamentadas. E, pessoal, a questão do contraditório efetivo, contraditório e ampla defesa material, né, substancial, se relaciona muito com a questão do princípio da motivação das decisões judiciais. Porque, veja bem, eu tenho que ter a possibilidade de entender da onde aquela decisão saiu para que eu consiga efetivamente contrapor esses argumentos de uma forma que isso seja analisado pelo judiciário, por exemplo, num eventual recurso. Se uma decisão, por exemplo, de indeferimento de uma liminar, só fala assim, indefiro a liminar, ponto. Eu não sei de onde partiu aquela decisão, eu não tenho possibilidade, consequentemente, de contra-argumentar num pedido de reconsideração. Então, veja bem, eu preciso ter a possibilidade de entender toda a produção argumentativa e todo o desencadear lógico de onde saiu aquela decisão para que eu consiga efetivar o meu contraditório e a minha ampla defesa. Então, o princípio da motivação das decisões judiciais, ele é um princípio que possibilita até a concretização do efetivo contraditório e ampla defesa, ok? E nós também temos o princípio da publicidade, pessoal. A necessidade de que os atos judiciais, eles sejam públicos, eles sejam publicados a fim de que as pessoas consigam tomar conhecimento dessa decisão. Obviamente que ele não é absoluto e, na verdade, nenhum direito fundamental, nenhum princípio ele é absoluto. Quando nós temos contraposição entre princípios, contraposição entre direitos fundamentais, nós temos obviamente, uma necessidade de sopesamento, equilíbrio entre eles, a fim de que nenhum se anule, mas todos se moldem ali às necessidades de adaptação ao caso prático. A publicidade é dessa forma. A publicidade, ela deve ser analisada e sopesada com o princípio da intimidade. E a própria LGPD, que é aplicado ao processo do trabalho, é aplicado a todas as relações trabalhistas, ela traz sim uma necessidade de sopesamento entre a publicidade e a intimidade do trabalhador e também das partes, ok, pessoal? Seguindo, aqui nós começamos a analisar alguns princípios do Código de Processo Civil que também vão se aplicar ao nosso ordenamento trabalhista, ao nosso processo do trabalho, tá bom, pessoal? O CPC de 2015, ele ficou muito conhecido, ele inovou muito no que disciplinou ali no começo do Código, no artigo 1º até o 12º, que são as chamadas normas fundamentais do processo civil. Pessoal, nessa parte nós conseguimos observar uma intimidade, uma aproximação dos princípios do Código de Processo Civil com os princípios constitucionais. E a gente chama isso, esse fenômeno,
de constitucionalização do direito processual, tá, pessoal? Então, alguns dos princípios do CPC, eles vão se aplicar ao processo do trabalho porque são compatíveis com a nossa área, mas também há uma proximidade que vai se observando entre os princípios do Código de Processo Civil com os princípios do direito do trabalho e do processo do trabalho, muito por causa desse fenômeno da constitucionalização do direito processual, que tanto influencia a área do processo civil como influencia o processo do trabalho, tá, pessoal? Então vamos lá, alguns dos princípios que são previstos no Código de Processo Civil que são importantes para a nossa área do processo do trabalho. Nós temos a primazia da decisão de mérito, tá? Então, sempre quando nós tivermos a possibilidade de concretizar o direito material, de conseguir utilizar o processo como meio para se alcançar a efetivação do direito material, nós faremos isso. E a isso nós damos o nome de princípio da primazia da decisão de mérito, ou seja, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral desse mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, a atividade satisfativa significa quando a gente chega efetivamente na análise do direito em si, do mérito daquela decisão, tá? Então, toda vez que nós pudermos sanear vícios processuais, tá? Permitir que as partes corrijam algum vício, nós temos que dar essa possibilidade às partes, a fim de que a gente consiga satisfazer todo o caminho processual para que aquele processo chegue no fim e tenha uma sentença de mérito, tá? Nós também temos o princípio da cooperação processual, ou seja, todos os sujeitos que estão no processo, inclusive os juízes, tá, pessoal, devem cooperar entre si para que a gente tenha em tempo razoável, ou seja, nós temos que ter uma celeridade processual, uma decisão de mérito justa e efetiva, tá? E efetiva, a gente também chega na questão da efetivação por meio da execução, pessoal. Porque muitas partes, elas acabam tentando, por meio da execução, postergar o máximo possível a concretização daquela sentença. É o famoso, às vezes, ganha e não leva, né, pessoal? Que a gente conhece muito na área do processo do trabalho, em razão dessa tentativa de má-fé de muitas partes tentarem não concretizar a sentença na fase de execução, tá? Então, nós temos que ter esse princípio da cooperação e também temos que ter o princípio da boa-fé processual, ou seja, aquele que de qualquer forma participa do processo, ele deve se comportar de boa-fé, tá? Deriva também do princípio do devido processo legal, da proteção à eticidade, da lealdade entre as partes do processo. Nós também temos, pessoal, o princípio inquisitivo ou impulso oficial. E aqui, quem não está prestando atenção, é o momento, o ápice da nossa aula, porque nós tivemos uma modificação da reforma trabalhista que se relaciona intimamente com esse princípio. Então, vamos prestar muita atenção, pessoal. O que acontece é que o princípio inquisitivo ou princípio do impulso oficial, ele traz um poder do magistrado, que é o poder de impulsionar o processo, depois que as partes o iniciam. Então, a jurisdição, ela está lá inerte, e aí quando a parte impulsiona a jurisdição a se manifestar e a trazer uma resposta para aquele caso, para aquele impasse, para aquela demanda, a partir daí nós teríamos o poder do magistrado de impulsionar aquele processo até que ele chegasse no seu fim. Muito que bem. O artigo 765 da CLT fala o seguinte, pessoal, que os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, o artigo 765 da CLT, ele traz expressamente esse princípio inquisitivo, esse princípio do impulso oficial, assim como nós temos no CPC, na CLT. Então, há uma menção expressa. Mas nós tivemos a modificação com a reforma trabalhista no artigo 878 da CLT. E a partir de agora, pessoal, nós tivemos uma flexibilização, uma redução desses poderes de impulso oficial ao magistrado trabalhista na execução trabalhista, pessoal. Então, isso daqui é muito possível de cair em provas objetivas.
O artigo passou a prever o seguinte, ó: a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, veja bem, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Antes, pessoal, nós não tínhamos esse final que estava em negrito. Havia a possibilidade do impulso oficial em qualquer caso na fase de execução trabalhista, mas agora isso foi reduzido a grandes debates sobre o assunto, tá? Que nós estudaremos quando nós falarmos de execução trabalhista, mas o fato é que na interpretação literal desse artigo, nós temos sim um impedimento de que o impulso oficial seja aplicado na fase de execução em sua amplitude, tá? Quando nós temos a representação das partes por advogado, tá bom? Seguindo, pessoal, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Que consiste na possibilidade de reexame da decisão, buscando uma outra opinião sobre a decisão da causa. E esse é um princípio polêmico, porque a tese majoritária defende que ele não se trata de um princípio constitucional. Então, ele entra numa regra de organização judiciária, ou seja, uma estruturação de quem vai ter a atribuição de julgar cada coisa, e aí nós temos então essa hierarquia entre primeiro grau, segundo grau, para julgar os casos em caráter de recurso, tá, pessoal? Nós também temos o princípio da instrumentalidade das formas, tá? Que, em regra, os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, e mesmo que haja uma determinação legal de uma forma, se o ato ele conseguir chegar no seu objetivo, tá? Ele tem que ser validado, tá? Então, a instrumentalidade da forma nada mais é do que um meio de você priorizar o processo como uma forma de você chegar na concretização do direito material. Por isso que ele é um instrumento de concretização do direito material, ok? Pessoal, nós temos o princípio dispositivo também, ou o princípio da inércia. Então, é a liberdade concedida às partes de provocar o judiciário, seja para praticar um ato que lhe seja facultado, seja para apresentar pretensão em juízo. Então, o processo começa por iniciativa da parte. A jurisdição, ela é inerte, tá? Por isso que a gente fala do princípio da inércia. É a inércia da própria jurisdição que tem que ser instigada para se movimentar, tá? E nós temos o princípio da preclusão, que consiste na perda da faculdade de praticar algum ato processual. Então, pessoal, o que significa isso? Significa que às vezes abriu-se um prazo para eu me manifestar ou para eu apresentar um recurso. Se passou esse prazo e eu não apresentei o recurso, eu não posso apresentar mais o recurso. Ou seja, eu perdi a chance de exercer aquele meu direito. Isso significa que precluiu esse meu direito, precluiu a possibilidade de eu fazer aquilo. Esse caso que eu trouxe para vocês, que é a preclusão em razão do decurso do tempo, se chama preclusão temporal. Mas nós temos outros tipos de preclusão. A consumativa, por exemplo. Se eu apresentei um recurso, eu não posso apresentar um recurso novamente, mesmo que eu esteja dentro do meu prazo. Por quê? Porque a partir do momento que eu apresentei o recurso, consumou-se o meu direito de apresentação de recurso, por isso precluiu a possibilidade de eu novamente apresentá-lo, tá? Nós temos a preclusão lógica, ou seja, se eu exerci algum ato que é contraditório com o meu direito, eu não posso exercê-lo, ou seja, eu dei ciência da sentença e depois eu apresento um recurso para contrapor aquela sentença. Aconteceu uma preclusão lógica ali, eu não posso recorrer dessa decisão. Ou se eu comecei a cumprir aquela decisão dando ciência dela e depois eu recorro dela, também é uma preclusão lógica, eu não posso recorrer se eu comecei a cumprir essa sentença porque eu dei uma anuência tácita, né, de concordância com a sentença. Nós também temos a preclusão pró iudicato, ou seja, a preclusão que afeta o juízo, tá, o juiz. A ordinatória, ou seja, em razão da ordem dos fatos ela acontece, então tem toda uma ordem no processo que tem que ser respeitada. E nós também temos a máxima, a preclusão máxima, que é quando acontece o trânsito em julgado, tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui.
Agora sim, os princípios específicos do processo do trabalho. Veja bem, pessoal, muitos dos princípios que nós vimos até agora, eles podem plenamente ser utilizados quando vocês forem interpretar alguma norma, porque eles são diretamente aplicados ao processo do trabalho em razão do artigo 769 da CLT, que fala da aplicação subsidiária e supletiva do direito comum ao processo do trabalho. Então, tudo que a gente viu até agora, apesar de não ser princípio específico do processo do trabalho, é utilizado, é aplicado e deve ser aplicado ao nosso ordenamento processual trabalhista, tá? Mas vamos aos nossos princípios mais famosos aqui, que são os princípios específicos. O princípio da proteção, pessoal, ele é o mais famoso e mais polêmico, então vamos prestar atenção aqui. O princípio da proteção, ele significa que o direito do trabalho, ele tem por base essa necessidade de tutelar a parte hipossuficiente, que é o trabalhador, tá? Agora, há muita controvérsia sobre a aplicação do princípio da proteção no processo do trabalho, porque no processo do trabalho nós temos que ter a igualdade entre as partes, né? A paridade de armas, como a gente já viu que é um princípio processual constitucional. Então, na seara processual, majoritariamente se entende que as partes elas devem ser tratadas de forma igual, mas considerando que o direito processual é um fim de implementar o direito material, nós também temos a aplicação da proteção na função informadora, ou seja, quando o legislador ele está fazendo alguma norma, alguma lei processual do trabalho, ele tem que levar em conta essa hipossuficiência do trabalhador e trazer medidas afirmativas, trazer medidas para que aquele trabalhador ele consiga se utilizar do processo do trabalho de forma a efetivar o seu direito material trabalhista, tá? Agora, muito cuidado que isso daqui é pegadinha clássica de prova. Eu não posso me utilizar do princípio da proteção para fazer uma valoração de provas. Exemplo, de acordo com o artigo 818 da CLT, quem tem que fazer a prova da constituição do direito é a parte autora. Então, se o trabalhador for a parte autora e ele não comprovar a existência do seu direito, eu não posso aplicar o princípio da proteção e falar assim, olha, eu faço a inversão aqui na sentença do ônus da prova, coloco esse ônus no empregador e julgo procedente essa ação em razão do princípio da proteção. Isso é uma anomalia jurídica, pessoal. Eu não posso suprir deficiência probatória ou favorecer empregado quando há uma prova dividida. Eu posso, por exemplo, até nós temos a legislação que prevê essa inversão do ônus da prova, da necessidade do empregador comprovar, por exemplo, se o trabalhador não tem o direito do Vale Transporte. Eu tenho uma inversão legal do ônus da prova já expressa sobre a questão do controle de ponto, quando o empregador ele tem mais de 20 trabalhadores. Então, nós temos algumas formas de inversão do ônus da prova que são previstas legalmente, que são uma aplicação expressa da função informadora desse princípio da proteção. Contudo, o princípio da proteção não é uma carta branca para que eu possa, em qualquer situação, inverter esse ônus probatório ou suprir deficiência probatória para prejudicar o empregador e favorecer o trabalhador, tá, pessoal? Então, tomem muito cuidado com isso. Seguindo, pessoal, nós temos o princípio da simplicidade, que é um dos princípios mais famosos do processo do trabalho. A instrumentalidade da forma, tá, que nós já estudamos, aqui no processo do trabalho, ela é levada a um grau máximo, porque a própria finalidade do processo trabalhista é conseguir concretizar e efetivar a dignidade do trabalhador e a possibilidade de ele conseguir concretizar seus direitos. E como nós temos até uma origem do direito do trabalho como um órgão administrativo no qual os trabalhadores iam presencialmente fazer suas reclamações. Até hoje nós temos essa possibilidade, né, do ius postulandi, do trabalhador ir diretamente fazer sua reclamação sem a assistência de um advogado. Por todos esses motivos, nós temos que ter um processo o mais simples possível.
tá? O processo do trabalho, ele não é um fim em si mesmo, ele é uma forma de efetivar direitos. Consequentemente, o princípio da simplicidade vem como uma forma de permitir que o processo do trabalho tenha uma maior flexibilidade, facilitando o acesso à justiça, a busca dessa prestação jurisdicional pelo trabalhador, que geralmente é uma pessoa humilde, tá, pessoal? E aí nós temos também o princípio da conciliação, que é muito famoso na área do direito do trabalho. Em vários momentos processuais nós temos a possibilidade da conciliação, seja no início da audiência, seja no fim da audiência, seja em qualquer momento do processo, quando houver uma intenção das partes, tá? Pessoal, quando nós temos a conciliação frutífera, constitui-se um título executivo judicial, tá? Que é irrecorrível, a gente só pode ter ação rescisória desse título, exceto quando tivermos alguma prestação da Previdência Social, que aí a Previdência ela pode recorrer desse título, tá? O que é diferente do processo civil para o processo do trabalho é que, em razão dessa hipossuficiência do trabalhador, nós temos uma certa rigidez em quem pode fazer essa conciliação. Então, é vedada a realização da conciliação e mediação por pessoa que não integre o quadro de atividade ou inativos dos tribunais regionais, tá? Então, quem vai geralmente fazer essa conciliação em âmbito judicial é ou magistrado ou algum servidor que é treinado para isso, tá? Mas nós temos a possibilidade da conciliação nas comissões de conciliação prévia, tá? Que geralmente são organizadas pelo sindicato da categoria dos empregados, ok, pessoal? Seguindo, nós temos o famoso princípio do ius postulandi, nós acabamos já comentando sobre ele um pouquinho. No processo do trabalho, nós temos a possibilidade do empregado ou do empregador postularem em juízo pessoalmente, tá? Ou seja, eles não precisam da assistência de um advogado. Contudo, tomem muito cuidado, porque muitas pessoas acham que em qualquer nível, em qualquer instância, em qualquer processo que tramite na Justiça do Trabalho, eu posso entrar sem advogado. Isso não é verdade, pessoal. Nós temos a súmula 425 do TST que traz algumas ressalvas. Então, o ius postulandi, ele é possível, contudo, ele não é aplicável quando nós temos algum recurso de competência do TST, tá? Então, se o TST for julgar, não pode. Nós também não podemos nos utilizar do ius postulandi na ação rescisória, na ação cautelar e no mandato de segurança, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante que vocês decorem essa súmula 425 para provas objetivas, tá? E aí nós temos o princípio da oralidade, tá, pessoal? O princípio da oralidade, ele significa que no processo do trabalho, até por causa do princípio da simplicidade, muitos dos atos, eles são elaborados na própria audiência, de forma oral pelo magistrado. Então, até se vocês forem ler a CLT, apesar de na prática atualmente as razões finais serem apresentadas de forma escrita, contestação também, na CLT, há a menção e há a descrição da audiência como um momento, a audiência una, como um momento no qual tudo acontece. A apresentação da contestação como de forma oral, a apresentação das razões finais de forma oral. A prática forense foi se desenvolvendo de modo a que essa audiência una ela acabe sendo cindida, né, em audiência inaugural, audiência de instrução de provas. As partes elas acabam atualmente apresentando mais a contestação de forma escrita, as razões finais também, mas fato é que a origem do processo trabalhista tem muito forte esse princípio da oralidade e isso acaba gerando como decorrência outros 3 princípios. Porque veja bem, se o juiz ele vai estar lá presente e vai poder atuar naquele caso com mais oralidade, isso significa que nós temos a necessidade de que o mesmo juiz ele fique desde o início do processo até o fim atuando naquele processo, porque todas aquelas impressões que foram tidas naquela audiência que preza muito pela oralidade, são relevantes para se prolatar essa decisão. Então, a identidade física do juiz, ela acaba sendo uma decorrência desse princípio da oralidade. A própria concentração dos atos processuais, né, que a gente também falou, é um princípio que se relaciona com a oralidade, porque dessa oralidade vem essa necessidade, esse incentivo à audiência una, onde todos os atos
processuais acabam acontecendo na Justiça do Trabalho, né? Até por tentar prezar por uma celeridade. A gente sabe que hoje em dia, em processos mais complexos, essa concentração dos atos processuais acaba sendo mais mitigada, mas é um princípio que existe, tá? E também temos a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, tá? Que significa que, prezando por essa celeridade, prezando por essa simplicidade, prezando por essa concentração dos atos a fim de ter um deslinde do processo de forma mais rápida, de forma imediata, as decisões interlocutórias do processo de trabalho, elas não são recorríveis, elas vão ser recorríveis no recurso da decisão meritória de primeiro grau, ou seja, quando prolatar a sentença, eu tenho a possibilidade de entrar com recurso ordinário e nesse recurso ordinário eu posso questionar alguma decisão interlocutória que tenha ocorrido ao longo do processo, tá? Mas eu trago aqui uma questão muito relevante para vocês, pessoal, que, regra geral, nós não temos a possibilidade dessa recorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. Isso é uma regra geral, mas existem algumas situações nas quais eu posso recorrer dessa decisão. Então, são exceções. E a gente sabe que prova objetiva adora exceção, por isso eu trouxe aqui para vocês a súmula 214 do TST, que traz algumas exceções a esse princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Então, letra A. Quando o TRT contraria uma súmula ou OJ do TST, eu posso recorrer de imediato. Quando for suscetível essa decisão de impugnação mediante recurso ao mesmo tribunal, é de imediato também recorrível. E quando acolhe uma exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para TRT distinto daquele ao qual se vincula aquele juízo excepcionado. Esse caso é o queridinho de prova, pessoal. Decorem esse item C, porque se vocês forem observar, ele é o que mais já caiu em prova objetiva de todos esses itens aqui, ok? Pessoal, e para finalizar, eu tenho o princípio da extrapetição. O que significa isso, pessoal? Significa que, regra geral, a jurisdição ela tem esse caráter, né, essa característica da inércia e, consequentemente, o julgador ele só vai apreciar o que tiver escrito na petição inicial, ou seja, os pedidos que forem colocados para o juiz são aqueles pedidos que ele vai julgar. Mas nós temos algumas possibilidades, e aí são expressas na legislação, tá, pessoal? O princípio da extrapetição, ele só vai ser excepcional, ele só vai acontecer, ou seja, eu só vou deixar de julgar apenas estritamente o que tiver na petição inicial, se houver uma menção expressa dessa possibilidade. Então, o princípio da extrapetição, ele é taxativo, tá? Então, nós temos algumas possibilidades previstas no nosso ordenamento jurídico de pedidos implícitos, ou seja, pedidos que mesmo que não estejam na petição inicial, vão ser julgados. E eu trouxe aqui um rol para vocês que são os mais famosos e são aqueles que podem cair numa prova para vocês, tá? Então, quando eu não pedir aplicação de juros e correção monetárias, mesmo assim isso vai ser julgado, tá? Quando eu pedir, por exemplo, uma concessão de adicional de horas extras de no mínimo 50%, quando houver o pedido de pagamento das horas extras, então, ó, pedir horas extras, mas não pedir a aplicação do adicional de 50%. Ele vai ser aplicado mesmo assim, até porque ele é um direito previsto constitucionalmente no artigo 7º. Então, eu vou ter a aplicação, sim, do adicional de 50%, mesmo que não haja pedido, tá? Quando eu peço a condenação de férias, mas eu não peço o adicional de 1/3 dessas férias, também é um direito constitucionalmente previsto no artigo 7º, então eu vou ter a condenação mesmo assim. E quando eu pedir o reconhecimento do vínculo, mas eu não pedir anotação na CTPS, vai ser condenado mesmo assim, porque é um direito cogente, tá, pessoal? E também, quando eu pedir, por exemplo, a reintegração, tá? Porque eu tenho uma estabilidade. Eu pedi a reintegração no emprego em razão da estabilidade, eu fui demitida e eu tinha estabilidade, eu pedi a reintegração. Só que nós sabemos que nós temos a previsão legal de que quando finaliza esse período estabilitário, eu não tenho mais a reintegração. Eu tenho o pagamento do salário referente ao período. Eu não pedi esse pagamento do salário e estou fora desse período estabilitário, mesmo que eu não tenha feito esse pedido alternativo, o juiz ele pode sim condenar pelo princípio da extrapetição. Então, ele não vai determinar a reintegração desse trabalhador nesse caso, porque finalizou-se o período estabilitário, mas ele vai converter em indenização, e a indenização vai ser referente ao período do salário daquele
período estabilitário. Ok, pessoal? Pessoal, com isso, nós terminamos a nossa aula sobre princípios, uma aula tão importante que vai ser tão relevante para vocês conseguirem entender as nossas posteriores aulas de processo do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui à disposição para vocês, alunos aqui do Aprovação PGE. Até mais e bons estudos!